Bem-vindos ao podcast da Escrital Contabilidade, o Conte Conosco. Eu sou o Alberto Oliveira, o sócio fundador da Escrital Contabilidade. Aqui à minha direita está o Egídio Fontana, o sócio diretor da Escrital Contabilidade. Começou comigo a Escrital praticamente também. E o Márcio Oliveira, que é o sócio executivo, que está conosco há 25 anos. Eu, Egídio, a Escrital tem 33 anos, estamos juntos há 32 ou 31 anos. Então, nós hoje somos o sócio da Escrital Contabilidade. Vamos abordar um assunto aqui de grande relevância, que é o imposto de renda pessoa física, onde temos aqui o Márcio, que é uma referência nesse assunto, entre outros, especialista, que já convive com esse tema, com esse trabalho, o imposto de renda há quase 25 anos. O Egídio, que hoje não está na frente devido à divisão de trabalhos também com imposto de renda, mas obviamente que o Márcio é que carrega esse fardo hoje de atender mensalmente aí entre 400 a 500 declarações, no universo que será falado aqui de umas 7.500 declarações nesses 20 e poucos anos. E vamos debater com muitas dicas importantes para todos. Esse mês de maio, que no dia 31, tá certo, Márcio? Último dia útil do último dia útil, né? Todo mundo já sabe, acompanha também, que isso não é prorrogado já há alguns anos, né? Então, as dicas e a importância de fazer a declaração do imposto de renda com especialista, não se aventurar para não ter problema com o fisco. Bem-vindos ao primeiro podcast da Escrital Contabilidade Digital, o Conte Conosco. Escrital Contabilidade Digital, que está presente conosco aqui, meu sócio Egídio Fontana. Estamos juntos há 33 anos. E com outro sócio, que é o Márcio Oliveira, que estamos juntos há 25 ou 28 anos, Márcio? 25 para 26. 25 para 26 anos. Obrigado por estarem assistindo esse nosso primeiro podcast. Vamos abordar um assunto de grande relevância, inclusive para esse mês de maio, que é o Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Tema esse de tanta importância que estamos aqui com especialistas. O Márcio já faz imposto de renda há, se não é 25 anos... É 25. O primeiro trabalho... Há uns 24, pelo menos, né? Márcio, nesse tempo todo de imposto de renda, aproximadamente quantos impostos de renda você já fez nesses 25, 24 anos? Olha, se pegar uma base aí de uns 400 por ano, dá o quê? Dá uns 7.500, 8.000 impostos de renda mais ou menos, que passou pelas nossas mãos aí nesse tempo. Só para entenderem, para podermos começar a entrar no tema, quando começamos a Escrital, então obviamente... Tanto eu quanto o Egídio, nós fazíamos imposto de renda, ainda fazemos um ou outro, mas 90% não é Egídio. Por aí, 90% está com o Márcio e a equipe dele. O responsável, o especialista é o Márcio, né? E nesse tempo todo foi se especializando, foi se preparando para poder hoje ser uma referência no imposto de renda pessoa física, que é um tema de grande relevância. Uma pergunta importantíssima, Márcio. Com todas as mudanças do imposto de renda, nesses anos todos com as mudanças, eu gostaria que você comentasse as mais relevantes, mas principalmente uma que o contribuinte pergunta muito. Hoje a declaração ela vem completa já? Ela já está pronta? É apenas conferir e apertar lá para a Receita, ok, eu estou de acordo ou não? Vamos acreditar que um dia nós vamos chegar nesse nível.
A Receita Federal, durante os anos, ela vem sempre implementando algumas mudanças, tanto operacionais dentro do próprio programa do imposto de renda, como praxe do nosso fisco e da própria rede bancária, alta tecnologia, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter um país com uma tecnologia como a gente tem na área tributária. Qual que é a grande missão da Receita Federal para esse ano? É aumentar consideravelmente o número de contribuintes que usam a pré-preenchida. A pré-preenchida não é uma coisa nova. A pré-preenchida já existe há uns 5, 6 anos, já existe declaração pré-preenchida. Esse objetivo da Receita Federal, em aumentar o número de contribuintes a usar a pré-preenchida, foi o que motivou também mudar o prazo da declaração do imposto de renda. Então, antes a gente começava no dia 1 de março, eles deslocaram para o dia 15 de março para dar tempo dos computadores da Receita Federal recepcionarem aí todas as outras obrigações acessórias que tem no mundo e eles conseguirem atualizar a pré-preenchida a ponto do contribuinte pegar sua declaração com o maior número de informações possíveis. Agora, indo direto na sua informação. Para esse ano ainda, a pré-preenchida está causando um pouco de confusão. Eu digo confusão por quê? Porque na parte bancária em especial, ela está trazendo informações duplicadas. Então, se você não tiver cuidado, você vai ver que o valor final do seu patrimônio, né, de 2021, ele está alterado. Então, você pega a sua pré-preenchida, você pega a sua declaração do ano passado, você vê que você terminou lá com 1.000, quando você pega a sua pré-preenchida esse ano, você vai ver que não começa com 1.000. Por quê? Porque as informações de banco estão sendo duplicadas. Outra coisa, a parte de imóveis. Eu e o seu Egídio, a gente já pegou 1 ou 2 casos lá do escritório que na declaração pré-preenchida já está vindo. Olha, aquisição de imóvel informado pelo CNPJ tal. Só que ali não está dizendo se você comprou financiado, se comprou à vista, e tudo isso existe a sua particularidade de fazer o lançamento, né? Então, a pré-preenchida é uma ótima ferramenta para o contribuinte, vai ajudar muitos contadores, uma vez que vai trazer a parte de rendimento isento, tributação exclusiva já preenchido, obviamente que carece de conferência, mas a parte patrimonial ainda vai trazer bastante confusão. Não é só apertar o botão. Tá. Ao longo desses anos, obviamente, o Márcio se especializando, sendo uma referência, não que nós, inclusive o Egídio, né, deixou de fazer imposto de renda, mas não faz numa quantidade e também não seguimos o Márcio, que virou uma referência para poder hoje ser a pessoa da frente do imposto de renda, pessoa física. Mas uma pergunta, por exemplo, para o Egídio. O Egídio, a Escrital Contabilidade trabalha com diversos tipos de empresas, diversas atividades e regime tributário. E, obviamente, a Escrital Contabilidade é especializada em lucro real. Mas, não só lucro real, né, mas um deles. Mas a pergunta é o seguinte, Egídio, hoje as empresas, a maioria, né, uma das formas e das fontes de declarar a renda é o lucro distribuído. Fala um pouco sobre isso, os problemas que causam as empresas, as dificuldades quando se fecha uma contabilidade para poder fechar o imposto de renda, que sabemos que tudo hoje é casado, o informe de rendimentos, porque o empresário não tem só o Prolabore, né? Tem o Prolabore e o lucro distribuído. É muito importante esclarecer isso para quem está nos ouvindo, para poder saber a importância do lucro distribuído e do Prolabore, né, na contabilidade, e as empresas que podem distribuir lucro e quando não pode, quais são as consequências de quem o faz, e por aí vai para poder linkar com o imposto de renda pessoa física. Na realidade, a Escrital Contabilidade, qualquer outra contabilidade, ela, após o fechamento, independente do regime tributário, desde empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, depende do que no fechamento 2 coisas essenciais para fins de imposto de renda. Primeiro, todo empresário, ou quase todos, recebe o Prolabore. O que é o Prolabore?
é o rendimento do trabalho do próprio empresário, do próprio sócio pela atividade que ele exerce. Então é a primeira fonte de renda e é tranquila, porque mensalmente ele é feita a folha de Prolabore, que é do sócio, que é diferente da folha de salários, que é do empregado. Então aí chega no final do ano, os sistemas que a gente utiliza, ele já tem essa informação, e essa informação é passada para o fisco no dia 28 de fevereiro. Então, quando é final de fevereiro, o fisco já tem em mãos o quanto o empresário recebeu da remuneração do trabalho dele. Agora, não vivem só da remuneração do trabalho deles. Eles têm o quê? A fonte essencial é o lucro da empresa. Tendo lucro, também é fechada a contabilidade e é informado também para o fisco o quanto foi distribuído de lucro para os sócios. Tá. Então, essa informação, aquilo que a inovação, inclusive, desse ano, com a PE preenchida, então, quando buscar a declaração no sistema da Receita, essa informação do rendimento dele, do lucro ou do Prolabore já consta lá. Então, é importante que todas as empresas, para ter essa informação conforme, independente do porte, do regime tributário, ter uma contabilidade feita. Uma contabilidade que mostra efetivamente qual é o resultado. Não tem outro jeito. Não dá para chutar um número. Por quê? Basicamente, tem a outra informação que também vão cruzar com o quê? Com a própria informação bancária. Aparentemente, o fisco tem a informação que as instituições financeiras mostram. Então, tem que ter uma certa coerência com o movimento, digamos, dele com relação aos rendimentos que ele teve, com o que o banco vai informar para o fisco. Então, não pode ser alguma coisa gritante, porque as informações elas têm uma certa paridade entre as... Tem algum impedimento para as empresas que distribuem lucros não poder distribuir? Tem, logicamente. Por exemplo? Primeiro, para distribuir, primeiro você tem que ter apurado o lucro. Não dá para você fechou com o resultado negativo e, de alguma forma... você dá um informe de rendimento que não represente a verdade. Tá. Aí não dá, aí você corre o risco. E tem outra, né, Sr. Gigi? E tem outra, sim. Precisa ter contabilidade. Porque se você não tiver a Receita Federal, ela desobriga algumas empresas a ter contabilidade. Isso não significa que a contabilidade não seja obrigatória. A Receita Federal, ela pode dizer, você optante pelo Simples, você não precisa ter contabilidade. Eu não quero ver, Receita Federal, não quero ver sua contabilidade. Se o empresário cair nessa armadilha de não fazer a contabilidade da sua empresa, ele tem que fazer uma regrinha que a Receita Federal dá e fala, você não tem contabilidade da sua empresa, mas quer distribuir lucro, a regrinha é essa aqui. E ele tem uma fórmula lá para fazer. O que vai distribuir assim. Então, se o empresário não tem contabilidade e distribui lucro, tem que obedecer a regrinha da Receita Federal, uma fórmula. E se o lucro que ele distribuiu estiver acima dessa fórmula, o restante é rendimento tributável. O que vai penalizar ele. Daí, além da obrigatoriedade civil de ter contabilidade para todas as empresas, tem a penalidade da própria Receita Federal em te cobrar o que não deveria, né? Tá. Uma empresa que tem débito junto ao governo, tributos, ela pode distribuir lucros? Não. Aí tem na legislação do imposto de renda, fala o seguinte, empresas com débitos tributários, em regra, não podem distribuir lucros. Tá. Então, o mercado não leva muito a sério isso, mas existe uma previsão legal. Mas a regra pode distribuir... Tem débitos... Não poderia distribuir as duas regras. Distribui se tem lucros e distribui se você não tem débitos tributários, que você ficaria impedido de distribuir os lucros e usar o recurso para pagar os débitos. Tá. Só voltando na intervenção que eu fiz anterior, você vê a armadilha que a própria Receita Federal faz, né? Até o MEI, que é propagado aos 7 cantos, não precisa de contador, não precisa de contabilidade, até o MEI tem que se utilizar da tal fórmula que eu falei para distribuir lucro. Daí ter muitos escritórios de contabilidade no mercado trabalhando especificamente para MEI. Aí você fala, o cara é louco, né? Vai trabalhar para um empresário que não precisa de contabilidade. Não, ele precisa sim, porque para ele distribuir lucro, ele precisa ter contabilidade ainda sendo MEI.
Se ele não obedecer isso, ele tem que lançar lá no seu imposto de renda pessoa física como rendimento tributável. Tá. Também é uma pegadinha da Receita Federal que precisa ficar atento para não cair na malha fina. Bem colocado. Bom, a cada ano é notório, todo mundo vê, as mudanças que sempre tem no imposto de renda. E outras que ainda virão, né? Mas vamos falar até agora, 2023. E as que todo ano tem mudança, como eu falei. Quais são as dúvidas mais corriqueiras? Eu vou fazer duas perguntas na sequência. Primeiro, as perguntas mais corriqueiras, as dúvidas, desculpa. A segunda, ainda existe aquela cultura de deixarem para a última hora? E ainda existe a cultura de não só deixar para a última hora, como ainda precisar ficar cobrando a documentação do contribuinte que procura um profissional especializado para fazer o imposto de renda? E aproveitando, eu falei duas, vou fazer três. E mais uma ainda. O contribuinte que busca, né, o profissional, vamos dar um desconto. Mesmo ele em cima da hora, ou com a documentação não tão em ordem, vamos dar um desconto para ele, porque ele procura um pessoal especializado. Então, a última pergunta, aí depois, se você precisar, eu repito uma delas. Esse contribuinte, alguns contribuintes, desculpa, não, às vezes tem uma declaração de imposto de renda, com alguns detalhes que a gente vai falar já já, que isso é um pouco complexo, e ele resolve fazer por conta própria. Tem alguns que têm habilidade, outros não. Aí eu quero que você comente sobre isso também, o que você recomenda? Bom, acho que as perguntas mais frequentes que a gente vê no dia a dia é assim. Outro dia até eu escutei essa pergunta e parece que é difícil, né, a gente acreditar nisso. Eu tenho que declarar todos os meus bens? Se eu estou obrigado a entregar minha declaração por um motivo, porque a Receita Federal ela dá um rol de motivos que te obrigam a fazer a declaração. Então, por exemplo, quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil reais. Então, tem muitos contribuintes que pensam assim, se essa é a minha obrigatoriedade do rendimento isento, então eu só tenho que cumprir ela. Não é verdade. Se você está obrigado por uma coisa, você está obrigado a fazer a sua declaração na íntegra. Né? Uma outra, patrimônio acima de 300 mil. Né? Então, mas se a minha obrigatoriedade é só o patrimônio, então eu tenho que fazer só a parte patrimonial? Não. Uma vez que você esteja obrigado a fazer a declaração, você tem que fazer todas, né? Aí você também... sobre a documentação e o prazo. A documentação, se ainda é uma cultura de deixar para a última hora. É cultura, sim, do contribuinte deixar para a última hora, mas a documentação eu vou dar um desconto para o contribuinte. O contribuinte, em especial algumas áreas que eu e o seu Egídio a gente está sempre conversando, como, por exemplo, não é nenhum demérito para ninguém, que ninguém me interprete mal, mas existem algumas áreas da economia que não tem tanta facilidade com números, com documentação, com parte burocrática, como, por exemplo, o pessoal da área da saúde. Né? Então não é nenhum demérito, o cara da saúde ele pega um coração na mão e faz o coração voltar a funcionar, mas ele tem dificuldade de interpretar um número de imposto de renda, que para a gente é relativamente fácil a gente entender. Então não é nenhum demérito, são só casos e casos, né? São detalhes, mas eu vou dar um desconto para o contribuinte no quesito de documentação, que às vezes o contribuinte não consegue enxergar a documentação que precisa para fazer o imposto de renda. Hoje é mais raro acontecer isso, mas antigamente acontecia mais das pessoas chegarem no escritório com um pacote de documentos e falar assim, vim fazer meu imposto de renda. Então, por exemplo, uma vez teve um caso... Dia 31, 8 horas da noite. Isso aí. Então, já teve um caso, por exemplo, de um senhor chegar lá para fazer o imposto de renda e ele tinha muitos imóveis e ele chegou lá com um monte de talonário. Naquela época tinha talonário de IPTU. E aí eu perguntei, mas IPTU para o imposto de renda não precisa para imposto de renda. Não, é que meu outro contador lançava tudo pelo valor venal. O que é um erro. Já está aí respondendo uma outra pergunta sua. Então, o que é muito comum o contribuinte perguntar mas o valor do meu imóvel não é o valor venal que vem no IPTU? Não é. É valor de aquisição. Outro dia eu dei uma palestra aqui na São Judas, na Faculdade São Judas, e eu falei para alunos, né? E aí eu falei, é uma regra de vida.
né, para imposto de renda pessoa física. Isso é regra de vida. Como diz o pessoal aí hoje, é a regra que vale 1 milhão. Imposto de renda pessoa física é 100% caixa. Não existe estimativa, não existe valorização de mercado, não existe nada intangível dentro do imposto de renda pessoa física. Se você desembolsou, está lá dentro. Se não desembolsou, não está lá. Então, se você comprou um imóvel financiado, o que vai valorizar seu imóvel são as parcelas que você pagou. Imóvel, escritura, ITBI, tudo isso vai compor o valor do imóvel. Tá. Agora, valor de referência, aí construir um metrô na porta do meu apartamento, valorizou a área. Não, isso nada entra no imposto de renda. O fisco vai cobrar de você isso um dia. Quando você vender teu imóvel, você pagou 100, vendeu por 500, você vai pagar o ganho de capital dessa diferença. É o retorno que você vai dar para o fisco da valorização do seu imóvel. Né? Então, essas são as mais coisas. Então, a parte documental, eu até dou um desconto para o contribuinte, em especial os meus amigos da área da saúde, que a gente tem bastante lá, né, seu Egídio? E outras áreas que a gente tem lá, que são pessoas que têm mais dificuldade com o número, mas o contribuinte não tem obrigação de entender de documento. Confunde, por exemplo, o informe de rendimentos com o extrato bancário do dia 31/12. Não quero extrato bancário. Eu quero o informe de renda, que é o querer não, né? É o que precisa para a declaração, fazer o imposto de renda. Mas é isso. E aquela cultura do brasileiro deixar para a última hora, isso não muda. Agora, uma coisa importante, que é uma das perguntas que eu fiz também. E aquele contribuinte que não tem o preparo, a declaração dele não é daquelas mais simples, mas ele se aventura a querer fazer sozinho. Não busca um profissional especializado. E aí, já aproveitando, já fazendo um link. Aí ele faz, ele tem questões complexas ali e vai parar na malha fina. Eu tenho até um caso para contar. É muito legal você falar isso. Às vezes a pessoa não tem o discernimento, né, dessas coisas. Bom, passou lá pelas nossas mãos lá um caso de uma pessoa que ganhou uma ação trabalhista de um valor bem considerável. Né? Na casa dos milhões ela ganhou uma ação trabalhista. E ela chegou lá para nos consultar, para fazer o imposto de renda dela. A gente passou honorários compatíveis com a complexidade do que tinha que fazer, e a pessoa achou que estava muito caro. Bateu no vizinho, o vizinho deve ter feito, sei lá, por qual valor, vizinho dele, acho que ele até é da Zona Norte, se eu não me engano, e caiu na malha fina. E ficou assustado com a malha fina que caiu, e depois veio ter com a gente. E... bom, nós resolvemos o caso, obviamente que resolveu o caso. Era um caso que ele realmente ia cair na malha fina, porque todo caso de ação trabalhista cai na malha fina, porque você declara valores que as varas trabalhistas não informam para o fisco. Então o fisco não sabe que você recebeu aquilo, não sabe da contribuição previdenciária recolhida, não sabe do imposto de renda, o que é tributável, o que não é tributável, quanto foi de renda, imposto de renda na fonte, ele não tem. Você que vai ter que cair na malha fina e estar com a documentação já preparada para atender a intimação fiscal. É inevitável isso, é inevitável. Para quem recebeu uma ação trabalhista, tem que procurar a ajuda de um profissional. Não tem como. E, neste caso, obviamente que a gente cobrou para refazer o trabalho e a gente cobrou um percentual no êxito da recuperação de imposto. Nada mais justo, né? E nós trouxemos mais de 100 mil reais de restituição. De restituição. Então, o contribuinte, ele precisa ter um pouquinho de respeito, um pouquinho até de medo da malha fina e desses casos mais complexos, inventário, ganho de capital, agora bolsas, fundo de investimento, ações trabalhistas, recebeu uma indenização na justiça, precisa ter respeito com a declaração e com como isso vai ser declarado para o fisco para não cair na malha fina. Né? Então tem pessoas, por exemplo, Alberto, também que já aconteceu lá com a gente, a pessoa trabalha 30 anos numa empresa, uma multinacional. Tá. Geralmente as multinacionais elas dão um benefício para a pessoa. Se você trabalhou mais de 20 anos, você tem assistência médica para o resto da vida. Só que a assistência médica está no nome da multinacional, não está no nome do contribuinte. Então vai lançar isso, mas vai cair na malha fina.
Eu estou dizendo para não lançar? Não estou dizendo para não lançar. Estou dizendo que precisa ter o discernimento depois de contratar um profissional hábil para poder responder a malha fina com o que precisa. Bem do riscado. Do trâmite administrativo. O imposto de renda não é só entregar o imposto de renda. É você separar a documentação, é analisar bem a documentação, é o preenchimento correto, é saber identificar os casos especiais e já deixar engatilhado para responder uma intimação fiscal de uma forma mais fácil, mais ágil. Né? Por falar em documentação, vou fazer uma pergunta para o Egídio, mas com certeza essa pergunta ela é a base para o imposto de renda que ele faz 90%, para não falar 100% hoje, né? As empresas precisam fechar sua contabilidade mensal. As empresas precisam estar com o seu balanço fechado no final do ano. Para quê? Para aquilo que você falou. Apurar o lucro, atender o fisco e poder ter as informações do lucro distribuído, do Prolabore, se recebeu uma outra fonte de renda, como o Márcio falou agora há pouco, de ação trabalhista quem tem, ou recebeu algumas ações de empresa, coisa parecida. Como que estão as empresas em relação a esse prazo? Porque o imposto de renda esse ano, por exemplo, o final dele agora, final de maio. A contabilidade, as empresas em 2022, elas têm um prazo para se fechar, fevereiro de 2023, acredito. Você vai poder falar melhor. Mas como está sendo cumprido isso para que, quando ele começa a fazer o imposto de renda, quem o procura, no nosso caso, nós somos a contabilidade, você vai poder falar. E quando vem de uma contabilidade externa e que a pessoa não tem as informações, como que faz para poder municiar quem mexe com o imposto de renda? Aí existem alguns complicadores. Nós temos várias datas. A primeira data, na minha primeira intervenção, eu falei que 28/2, nós já temos uma declaração para o fisco, que chama DIRF, Declaração de Imposto de Renda na Fonte. Então, em regra, se você não tem uma contabilidade pronta, você não vai ter essa informação, porque você não tem o lucro. O informe de rendimentos? Exatamente. Informe de rendimentos, qual é a data fatal? 28 de fevereiro. Tá. Nós temos o quê? Outras datas que divergem. Por exemplo, o balanço patrimonial, se é para outras finalidades, ele tem o prazo até 30/4. Existe uma disposição do novo Código Civil, que já não é novo, de 2002, que em 30/4 você teria que fazer uma ata para levar para registro, aprovar, os administradores aprovarem as contas, deliberar como que vai ser distribuídos os lucros. Então nós já temos uma segunda data. E agora, esse ano, tem uma terceira data, que aí já é a data da entrega do imposto de renda, que é maio. Mas só que então, a escala aí não tem jeito, a data é 28/2. Existe sim uma dificuldade de se cumprir esses prazos, nem sempre pela própria contabilidade, mas muitas vezes pelo contribuinte. Algumas dificuldades internas, então fica na mão de várias pessoas, aí diverge para a empresa prestadora de serviço, para a empresa comercial, para a empresa industrial, cada uma tem algum complicador aí. Mas a gente tem conseguido cumprir aí com parceria com os clientes, eles anteciparem disponibilizarem essa documentação, né, logo no início aí de janeiro, quiçá fevereiro, mas é o prazo necessário para que a gente possa cumprir a primeira obrigação. E municiar o especialista. Exatamente, porque ele vai nos cobrar, né? É o seguinte, primeiro o fisco que nos cobra e o segundo é quem vai executar o trabalho. Uma dúvida. Considerando, por exemplo, documentação. Que falamos agora, que ainda há a cultura de deixar para a última hora, não só a documentação, como imposto de renda. Mas considerando documentação, os cruzamentos que o fisco faz, considerando também as informações que o fisco já tem, fora os cruzamentos, que a boa parte das declarações já vem preenchidas. Enumera para nós quais as declarações mais complexas, por você fazer muitas anualmente, e esse número de 7 mil e pouco nesse tempo todo, enumera as mais complicadas. A primeira que eu considero é que não é difícil para nós fazermos.
A dificuldade... Não é difícil para quem é especialista. Ah, não. Igual o médico que você falou agora, que faz uma cirurgia Sim. lá, que vai Sim. salvar alguém porque é especialista. Sim, mas hoje está muito na moda as pessoas investirem na Bolsa de Valores Tá. e fundo de investimento. As pessoas não têm a cultura de fazer esse investimento com foco no imposto de renda. Então, tem gente ainda que nem sabe que tem que pagar ganho de capital na variação. É óbvio que tem valores, tem limites de isenção, 20 mil por mês, não paga imposto. Mas as pessoas, elas confundem essas informações com a necessidade de controlar as ações com a sua movimentação, e isso dificulta nosso trabalho. A você mesmo, uma vez trouxe uma cliente para eu fazer o imposto de renda dela, e eu confesso que esse imposto de renda ficou na minha mesa e eu não conseguia dar cabo dela por causa das ações que essa pessoa tinha. Ela tinha muitas posições de ações e eu não conseguia pegar o fio da meada de fazer a declaração dela por causa do número de posições de ações que essa empresa, que essa contribuinte tinha. Então, essa dificuldade, ela nasce da onde? Não é o contador, na hora de fazer o imposto de renda deste investidor, que vai fazer o controle do estoque de ações. Então, eu comprei 100, considerando uma ação, vamos falar que é uma ação. Eu comprei 100, vendi 20, depois eu comprei mais 80, depois eu fiz mais isso. Não é o contador que vai resolver isso no dia de fazer a declaração. Isso é uma coisa que o contribuinte, ou ele compra um app, ou o banco que vai fazer a custódia do dinheiro ou da ação vai fornecer para ele, ou ele vai fazer no Excel, não importa a forma. Mas é uma coisa que ele tem que vir controlando isso durante o ano. Para o contador fazer esse imposto de renda, ele precisa entregar duas informações. Ele precisa entregar minha posição em 31/12 da minha posição de ações. Eu tenho 100 dessas ao custo tal, 200 dessas ao custo tal. E a outra informação, qual foi o lucro mensal e o imposto que eu paguei sobre esse lucro. É isso que a gente vai lançar no imposto de renda. Não adianta chegar lá de novo com um monte de nota de corretagem e entregar pra gente e falar, ó, isso aqui é pra você fazer um imposto de renda. A nota de corretagem para fazer um imposto de renda... Vai ver como é complexo o assunto, né? Não, é muito complexo. Essa parte de bolsa é muito complexa. É fácil para quem conhece. Essa cliente, eu passei... É raro hoje eu perder um tempo considerável com uma experiência, vivência, você passar muitos casos na sua mão, você consegue resolver um problema mais rápido, né? Então, essa eu confesso, que eu não conseguia chegar no fio da meada do saldo de ações lá em bens e direitos. Chegou uma hora que eu falei, é lógico que você não vai ter, você não fez os outros anos dela, você não conhecia o passado dela com ações, então você não sabe se o número final do ano passado era certo ou errado. Então, requer um cuidado muito grande, bolsas, no decorrer do ano. Tem que ter um controle. Para nós que somos contadores, vou falar o termo técnico, é como se tivesse uma ficha Cardex. Tá. Você tem que ter, e é uma ficha Cardex com valorização do estoque por média. Por aquisição. Se você tem comprou uma só, mas agora se você comprou várias do mesmo tipo, você tem que fazer preço médio de aquisição. É complexo. E não é no imposto de renda que você vai resolver. Então, torna-se complexo porque eu dependo da organização do investidor contribuinte na outra ponta. Outro caso complexo também que chega muito para a gente é inventário. Inventário. Tava lá o decujus, inventário, inventariou os bens e transmitiu. Qual é o valor que vai ser colocado? Um imóvel que era do avô, que era do pai, que era 60 anos no nome dele, passou para mim. Se eu vender ele, eu vou ter que pagar ganho de capital? Ah, mas era 60 anos do meu pai. Então, isso também é complexo. Isso envolve uma das grandes vantagens que eu vejo no nosso caso, que nós somos advogados e contadores, é a gente conhecer não só a parte fiscal, mas conhecer o direito tributário, que vai dar noção para a gente de muitas coisas da área do direito que vão refletir no imposto de renda. Então, por exemplo, essa parte do inventário é uma delas. Né? Quando que você pode usar, quando não pode usar. Outro caso complexo, atividade rural. Atividade rural também é uma coisa bem complexa de fazer, depende muito da organização. Todas os IRs que passou pelas nossas mãos lá no escritório que tinha atividade rural, o contribuinte
ele sempre teve um contador que tomava conta da fazenda. Então ele tem um administrador na fazenda, ele tem um contador da fazenda e ele já manda para nós aquela posição que tem que ser declarada. Aí se torna um pouco mais fácil a nossa atividade. Mas eu acho que essas três são as mais complexas. Você fez uma colocação aí, você falou de um ganho de capital. Uhum. Para quem não é do ramo, e até mesmo o contribuinte, por mais que pague imposto, muitos perguntam, explica o que é ganho de capital. Eu vou explicar. O ganho de capital é o imposto que se paga sobre a variação positiva de um patrimônio que você tem. Com a venda? Com a venda. Tá. Então, por exemplo, Bitcoin, ações, fundo de... imóvel. Imóvel. O mais, eu queria deixar esse por último, porque ele é o mais tradicional, o mais trivial. Uhum. Então, obviamente que a legislação sempre vai falar até aqui é isento, daqui para cá é tributável. De uns anos para cá, o ganho de capital ele passou a ser progressivo. Então, acima até 5 milhões de ganho de capital é 15% e depois ele começa a crescer acima disso. Então, você vendeu um imóvel, vamos materializar isso no imóvel. Você comprou um imóvel por 100, vendeu por 600, essa diferença de 500 você vai tributar 15% sobre isso. Só que tem algumas variáveis. Quanto mais tempo você tem de propriedade, a sua base tributária vai diminuir. É como se depreciasse não o imóvel, depreciar o ganho de capital que vai ser tributado. Uma regra, né? É uma regra. E outra, o contribuinte acha que esse imposto paga no imposto de renda. Não. Ele paga no último dia do mês subsequente. Então, se você vendeu o imóvel em novembro, o imposto do imóvel vence em dezembro. Você vai declarar só no imposto de renda, mas o imposto vence lá, né? São duas questões, por isso que eu fiz a pergunta sobre ganho de capital, que muita gente tem dúvida e confunde. Uhum. A primeira que pensa que ganho de capital é só sobre imóveis. Não. Como você falou tudo aí, né? Bitcoins, aplicações, uma série de coisas. E a segunda é que pensa que se paga o ganho de capital só no final do ano. E na realidade é no mês subsequente do dia do fato, né? Que ocorreu lá, o fato gerador, não é isso? Sim. A gente estava falando de casos complexos, né? Eu vou falar mais dois casos complexos. Carnê-Leão, que o pessoal, em especial da área da saúde, não tem a vivência, a facilidade, e é outra coisa que tem que ser feito mensalmente, e hoje em dia é online. Então hoje o Carnê-Leão não é mais um programa que fica no seu computador, ele é online. O médico, ele acessa lá, não é só o médico que é obrigado a fazer Carnê-Leão. Por exemplo, o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o arquiteto, o engenheiro que vai trabalhar por conta, o cartorário. Então essas são obrigatoriedades de fazer o Carnê-Leão. Hoje ele é online, então quando você puxa, se o cara fez mensalmente o seu Carnê-Leão online, quando você puxa a pré-preenchida, ela já vem junto. O que você tinha que pagar lá, no mês subsequente. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Ou seja, é isso, né? É isso. Alberto, mais uma complexidade. Compra e venda de empresas, que é uma coisa que está ficando muito comum, tem um nome técnico para isso, M&A, que está muito na moda isso, e eu sou Egídio, aliás, nós três vivenciamos aí o ano passado aí pelo menos 2 casos grandes no nosso escritório de aquisição, né, de empresas, uma pelas outras. Isso também gera um ganho de capital. Você deixar o ganho de capital já tudo evidenciado por uma eventual fiscalização, que tem uma delegacia especializada para ganho de capital de grandes valores. Você tem que fazer isso de acordo com a lei e já se preparar para responder de uma ação fiscal, né? Então, vocês mesmos no passado, essa eu não participei, vocês foram até para Belo Horizonte, acompanhar um contribuinte do escritório que passou por um caso desse. Então, são coisas que tem que andar ali no fio da navalha, porque se você andar aquém, é prejuízo grande para o empresário, e se você andar além, é crime. Então, é aí que entra o nosso trabalho. Esse exemplo que você deu, que eu e o Egídio fomos atender um caso, uma delegacia especializada de grandes contribuintes lá em Minas Gerais. Por quê? Porque o fisco fala o seguinte, quem é que vendeu? Eles têm todas as informações. Não, quem comprou, né? Tem um comprador e um vendedor. Ele já tem as informações. Sim. Só que eles chamam
lá na delegacia as partes em dias, momentos separados, para fazer o confronto de todas as informações, para ver se aquilo que está lá, um declarou, é a mesma informação, mesma coisa, comprador e vendedor, ou seja, o fisco está muito bem aparelhado, né, como sabemos. Posso contar um causinho? Sim, de ganho de lógico. capital? Para o nosso ouvinte, ele ver como é a dimensão das coisas. A gente passou uma situação no escritório... Pode ser que com esse caso que você vai contar, vai eliminar algumas perguntas que eu estava aqui prontinho para fazer. Né? Eu acho que não, mas é um caso que aconteceu com a gente há alguns anos, que nós vivenciamos. Um fiscal do Estado foi lá no escritório saber acerca de um cliente que naquela altura já não era mais cliente, era ex-cliente. E a gente provou. Tá aqui o distrato, naquela época tinha uma instrução normativa do CRC, que você tinha que fazer uma papelada lá de transferência de responsabilidade técnica. A gente provou para o fiscal, olha, ele não é mais cliente nosso. Aí eu perguntei para o fiscal, amigo, mas o que te trouxe aqui para ver essa empresa? Ele falou nota fria. Olha. Mas sabe como é que essa história começou, Alberto? Um contribuinte vendeu um imóvel. Esse imóvel, ele foi constituído, uma grande parte dele por benfeitorias, que isso é extremamente legal. Então você compra um terreno, aí você começa a construir no seu terreno, é como se você estivesse fazendo benfeitorias. Aí você lá no seu imposto de renda, você faz duas linhas. Você faz lá o terreno e depois você começa a constituir o seu outro patrimônio, que é a casa que você está construindo. E aí você vai juntando nota. Você junta a nota do engenheiro, nota do arquiteto, nota da marcenaria, nota da madeira, nota da hidráulica, nota da 6C, nota, fazendo propaganda, nota do Leroy Merlin. E esse nosso cliente, ele vendia cortinas. Vou falar cortinas para ficar um pouco distante da realidade. Ele vendia cortinas. E esse caso era um caso grande, de grande monta. O cara que vendeu o imóvel caiu na malha fina para ter que mostrar, evidenciar o ganho de capital dele, como constituiu o valor do imóvel. O fiscal pegou a nota da tal cortina, que ele achou a nota muito alta, e a nota era fria. A nota era fria. Aí ele teve que percorrer. Aí ele teve que notificar a Fazenda do Estado de São Paulo. Aí quando bateu na Fazenda do Estado de São Paulo, naquela época tinha a IDF, lembra? Que tinha autorização de impressão de documentos fiscais. O fiscal lá, pela notificação, respondeu para ele que aquela IDF não existia. Lembra que vinha no rodapé escrito a IDF, perari. Autorização de impressão de documento fiscal. Aí foram lá, viram que o contador, um dos contadores que tinha passado por essa empresa tinha sido nós, e aí ele veio querer saber porque ele não achava o contribuinte. Olha como é que as coisas estão. Nada a ver. O cara deu uma nota aqui para vender uma persiana. Nossa, é. E aonde isso foi parar? No ganho de capital da casa que ele formou, e deu um bololô danado porque tinha uma nota fiscal fria lá no meio. Deixa eu colocar um pouquinho mais de pimenta aí. Realmente a pergunta que eu ia fazer não passa por esse caso. Mas, por exemplo, nos últimos anos, e em especial o ano passado e esse ano, mas isso acontece corriqueiramente, de muita gente sair fora para morar em outro país. Ah, sim. Então as pessoas, né, já aconteceu no passado, acontece agora, vai acontecer mais no futuro, mas está acontecendo corriqueiramente. Você deve estar percebendo isso nos impostos de renda, as pessoas que te procuram também, não só para elaborar, mas também para informar que não tem mais a residência fiscal no Brasil. Como que está esse tema nos dias atuais? Porque a gente percebe muita gente indo morar fora do país. Como que fica essa questão do imposto de renda? Sim. A pessoa que foi morar na Europa, foi morar nos Estados Unidos, e ela é brasileira. Como que fica a situação dela fiscal? Ontem mesmo a gente ligou para os Estados Unidos, né? Para falar com uma cliente. Isso. Na verdade, o cliente não liga para a gente para falar que não tem mais residência fiscal. É nós que vamos comunicar a ele que ele não tem mais o domicílio fiscal, porque ele não sabe que não tem, né? Ele não sabe que existe essa regra, que foi o caso dessa cliente que nós vamos dar a solução para ela. Então é assim, isso não é uma faculdade. Não é uma coisa que você acorda e pensa assim, eu vou declarar que eu não estou no Brasil ou eu declaro que eu estou no Brasil. Não é uma faculdade.
A Receita Federal, ela tem umas condições que ela vai te obrigar a fazer a declaração de saída definitiva do país. Essa declaração, ela precede de um negócio chamado de comunicação de saída definitiva do país. Então, se você está pensando em morar definitivamente fora do país, você tem que seguir esse trâmite. Então, a primeira coisa que tem que fazer o contribuinte, seu Egídio, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar as fontes pagadoras. Porque você pode sair do país e deixar patrimônio. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode receber aluguel, você pode deixar o dinheiro na poupança, você pode deixar o dinheiro investido, você pode investir na bolsa. Só que você vai falar para a Receita Federal. Receita Federal, ó, a partir do dia tal, não sou mais residente fiscal no país, estou indo morar fora, né? Você deixa um CPF responsável pelos seus bens já na declaração de imposto de renda que você vai fazer. Você fala, ó, o Egídio Fontana é o responsável pela administração dos meus bens do país. Você nomeia lá um procurador, lá na sua declaração. E aí, o que acontece, Alberto? Muda a tributação. Esse procurador, ele responde para o fisco por interesse desse que está fora, mas ele não é responsável, né? Em termos de qualquer irregularidade. Precisa ver. Se ele tiver uma escrituração pública de procuração, uma escritura pública de procuração, e ele agiu em nome do outro, ele passa a ser solidário. Tomou decisão, ele passa a ser solidário. Se ficar ali só no imposto de renda, se eu não me engano, lá no imposto de renda você vai dizer se ele tem procuração pública ou não. Tá. Ou se é só meramente informativo na declaração. Então, se for meramente informativo na declaração, vai ser assim. Eu coloco lá o CPF do Egídio, e aí dá algum BO aqui no Brasil, vão procurar o Egídio para fazer uma pergunta do Márcio. Agora, se ele tem uma procuração pública para agir em nome do Márcio e tomou decisão, ele passa a ser solidário com a decisão que ele tomou. Tá. Né? Uhum. Então, é isso que acontece. A pessoa sai do país, basta ter ânimos de morar fora do país para estar obrigado a fazer isso, né? A comunicação, que depois vem a declaração. Repito, a comunicação é muito importante porque a tributação dos seus rendimentos vai mudar. Todo mundo que te paga alguma coisa, pode ser banco. A gente tem um caso lá que deu um pano para manga enorme, que o Bradesco errou. Eu já tinha feito a declaração de saída definitiva da pessoa que foi morar na Espanha, que deixou rendimentos no Bradesco. O Bradesco fez uma DIRF, que o seu Egídio já explicou o que é, informando um rendimento de forma equivocada, e a Receita Federal colocou ela na malha fina, porque falou, não, ó, eu tenho um rendimento aqui que é de residente no Brasil, você precisa vir falar comigo. E quem não o faz? Quem vai morar fora do país e não faz a tal declaração? Quais são as consequências? A maior consequência, que eu acho que é a pior possível, é você estar obrigado a oferecer à tributação o que você ganhou lá fora. Então, ou seja, bitributar. Vai pagar lá e vai pagar aqui. Obviamente que existem vários acordos de não bitributação. Mas não é assim, não é você omitir do fisco. Mas a pessoa tem que homologar, né? É lógico que tem que homologar. Com essa declaração. Obviamente. Então, se você foi morar nos Estados Unidos, você tem rendimento nos Estados Unidos e você não fez a sua declaração de saída definitiva do país, você tem que levar a tributação que você ganhou nos Estados Unidos. Para você não bitributar, você tem que fazer a sua saída definitiva do país. E isso vale para reentrada também. O estrangeiro que entrar no Brasil, ele tem que fazer a sua declaração se ele seguir uma certa regra. Né? O estrangeiro que deixar de ter domicílio fiscal, ele também tem que obedecer essa regra de saída definitiva. Então isso também causa bastante alvoroço, por desconhecimento desses casos. Tá. Né? Então a pessoa está morando fora, não faz a saída definitiva, está ganhando dinheiro aqui, algumas vezes manda o dinheiro para o Brasil para constituir patrimônio e não está oferecendo a tributação. Ele não avisou o fisco que não está mais no Brasil, está ganhando dinheiro fora, constitui patrimônio no Brasil e o fisco faz assim, tá bom, você comprou um apartamento de 1 milhão com que dinheiro se você não ganhou dinheiro aqui dentro? E aí que... Sonegação. Pode se enquadrar com sonegação, aí problema numerário, né? Com multa, juros. Sim. E sem contar o crime tributário. Sem contar, né? Que pode dar crime tributário, com certeza. Uma pergunta que eu queria fazer, Egídio. As empresas, como foi falado, o prazo para entregar suas obrigações, para poder fechar um balanço, para poder ter todas as informações no prazo hábil,
o contribuinte poder fazer imposto de renda. Considerando que eu falei aquela hora do Prolabore e lucro distribuído, quais são os maiores problemas que enfrenta no dia a dia de uma contabilidade o empresário que não cumpre a sua vida contábil saudável? E aí, na hora que vai fechar, ele precisa de ter um balanço robusto, porque ele tem que participar de licitação, ele tem que ter renda para fazer alguma situação de um radar, por exemplo, na pessoa jurídica, para poder importar coisa parecida, mas ele não tem renda, por qualquer que seja o motivo. Como que é no dia a dia isso e no final do ano? Aí o empresário procura o contador, procura a contabilidade e quer o milagre. Fala um pouquinho sobre isso. Não, o milagre lá não existe, ele está no lugar errado. Contabilidade não faz. Contabilidade é uma ciência exata, é débito e crédito, então não tem o jeitinho. Agora, é muito importante, a gente sempre fala, ter tem o jeitinho na Escrital Contabilidade e contabilidades sérias. Sim, exatamente. E o quê? E todo empresário, não tem jeito. Ele precisa, normalmente, ele toma recursos financeiros, ele participa em licitações, ele faz cadastro com clientes, faz cadastro com fornecedores. Principalmente quando são empresas de um porte maior, eles têm muito critério para analisar um cadastro. Então, não tem jeito. O empresário precisa estar com a contabilidade em dia. E às vezes nem sempre diz, estou com o balanço do ano anterior em dia. Mas, muitas vezes, se é indagado, como ele tem uma forma de tributação, de apuração trimestral, fechando o primeiro trimestre, às vezes quem está fazendo o cadastro, ele já solicita, eu quero o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras do ano anterior e mais a apuração do primeiro trimestre, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Então, é fundamental. E isso que nós já nos reportamos antes, é sempre importante, sim, essa parceria com o escritório, com o empresário, e recebermos a documentação boa em dia, principalmente toda a movimentação financeira. Não tem jeito, hoje a movimentação não é mais lá no caixinha, e sim, ela é feita toda eletrônica. Então, fundamental, movimento de entrada, movimento de saídas e extrato bancário, movimentação bancária. Lógico que hoje é difícil a gente pegar o documento e classificar o documento, porque vem via um arquivo eletrônico, mas só mudou a forma, né? Os prazos e as condições continuam as mesmas. Ou você tem por meio eletrônico, ou você tinha por meio físico antigamente. Então, para ele poder ficar bem no mercado, buscar recursos, como nós falamos, cadastro, bancos, outra coisa. Hoje muita empresa licita, também é outra coisa, e é muito criterioso o órgão público para você ser habilitado ou não, e além dos outros que participam. Então, na teoria... Adquirir um radar. Eu ia falar, o radar é bem exigente, né? O radar é um cadastro... Radar, né, para quem não sabe, é para uma empresa poder fazer a tua importação. É como se fosse uma habilitação para poder importar e exportar. E é feito uma malha fina em cima da pessoa jurídica e dos sócios, pessoa física, para ver se tem condição de poder fazer a importação, para ter, como que chama o termo lá? Capacidade financeira. Mas como chama depois que a Receita analisa tudo... É o Estado. Que ela dá uma... você está apto a importar, mas dá um valor, como que chama? Radar limitado. Isso, radar ilimitado. Ou seja, por isso que tem que estar bem, né, em ordem a contabilidade e a pessoa física dos sócios, né? O radar é a tal da habilitação que é a Receita Federal que toma conta disso, né? É ela que vai dar esse tal radar limitado ou ilimitado para o contribuinte, e ela é muito criteriosa com a capacidade financeira, tanto da empresa como do sócio, né, senhor Egídio? O senhor mesmo já desenrolou alguns novelos nesse aspecto, né, senhor Egídio? Por um exemplo, você constitui uma empresa com um capital de 100 mil reais. Vai fazer o lançamento de conta que entrou 100 mil no caixa e 100 no capital. Quando você faz uma das primeiras coisas, quando eles falam de comprova que você fez a integralização. Mostra que saiu da conta do sócio e que entrou na conta corrente da pessoa jurídica.
Uhum. Se você não tem isso, já esquece. Não integralizou. Não integralizou, o teu radar já é indiferido. Isso é uma das outras coisas. E também a movimentação toda, você vai pedir um radar de R$500 mil, um crédito. Ele vai verificar. Se você, nos ano anterior, você comprou R$100 mil, por que você quer um radar para você comprar R$500 mil? Também, então ele analisa tudo isso. Então isso é muito importante ter, de fato, os números coerentes com aquilo que você fez, com o que você pretende. Já que a gente o assunto hoje está girando um pouquinho mais em imposto de renda, né? Então só para o pessoal ver como é que o mundo gira, né? Nesse nosso mundo, né? Então o cara abre uma empresa, fala que o capital social é R$500 mil, não integraliza os R$500 mil no banco e nem tem R$500 mil no imposto de renda pessoa física. Não vai ter radar. Não vai. Não Vai ter radar e vai ter outros problemas. Alberto, tem uma máxima que o pessoal fala hoje que malandro que é malandro anda na linha, né? Uhum. Malandro que é malandro hoje anda na linha, né? Para falar, falar do jeitinho, malandro que é malandro hoje anda na linha. Exatamente. Não tem como. Márcio, aproveitando, obviamente que você comentou da documentação da pessoa física que chegavam lá para fazer imposto de renda com aqueles maços de documentos. Uhum. Isso, obviamente. Acabou o documento? Não, mas mudou bastante. Mudou. Tá. Considerando esse número de imposto de renda de diversos casos que você já fez e comentou alguns aqui, teve algum com uma finalidade social ou algum que foi para um bem social, vai? Uma finalidade social. Teve. Comenta. Eu nem sei se você vai lembrar. Na verdade, foi você. Esse que eu vou falar foi você até que demandou. Há bastante tempo atrás, uma pessoa chegou lá no escritório que o falecido marido não tinha certidão negativa. Naquele tempo não tinha ECAC, não tinha o mundo digital. Não tinha o mundo digital, você não tinha como saber. O muito que você podia saber é consultar a restituição da pessoa, era um jeitinho que a gente dava, né? Você entrava no site, ia lá consultar a restituição dela, e aí lá informava, declaração não entregue. E aí você tinha o feeling do que estava acontecendo, né? E aí era uma pessoa muito humilde, né? Foi você que pediu para eu atender essa pessoa, e eu não tinha como ajudar a pessoa por falta de informação. A pessoa tinha uma cópia simples do inventário de uma casinha. Naquele tempo também não podia fazer inventário de escritura pública no cartório, tinha que ser judicial. Uhum. E o que faltava para encerrar o inventário? A casinha da pessoa tinha comprador, que era o que ela precisava, vender aquele imóvel para seguir a vidinha dela, e não tinha certidão negativa do falecido, né? Juridicamente falando, do decurso. Não tinha certidão negativa. E o Alberto pediu para eu dar um jeito para ajudar essa pessoa. Aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, você está de carro aí? Ela falou, tô. Então eu falei, vamos comigo na Receita Federal. Aí eu fui até a Receita Federal de Santo Amaro com essa pessoa. A pessoa tinha um carro bem modesto. Cheguei lá na Receita Federal, encostei lá com um atendente. Expliquei para o cara, abri o coração para o cara. Falei para ele, olha, não estou ganhando nada com esse caso aqui, eu queria só que você tivesse uma atenção especial com o caso dessa pessoa. Olha, é isso, ela está precisando vender a casa, a pessoa está passando por necessidades, e me ajuda. Ou você me fala o que você quer que eu entregue de declaração, porque eu não sei o que precisa, não tenho procuração, ela não tem procuração, é esposa do falecido, ou me ajuda, vê como é que o senhor pode fazer para me ajudar. Tinha até um conhecido nosso que trabalhava lá, não vou falar o nome dele, não sei se ele é vivo ainda, não vou falar o nome dele. Eu só sei que o cara saiu daqui, vi ele indo lá conversar com o chefe do posto. O cara dali passou numa impressora e voltou com a certidão negativa na mão. Uhum. E entregou para a pessoa. E isso foi, assim, a maior gentileza que esses agentes fizeram. Porque ela não tinha uma cópia autenticada do processo, ela não tinha uma procuração na mão, não tinha um alvará judicial, tinha ali a necessidade de uma pessoa, alguém que estava ali para intermediar um assunto mais técnico, que pudesse vir, vai que o cara falasse, precisa entregar a declaração, precisa fazer final de espólio, precisa fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ela não ia saber trazer essa informação para mim, eu estava ali para ajudar, e no final das contas o agente público foi sensacional, a pessoa até chorou.
É isso que é um fim social, né? Pegou e entregou a declaração, a CND para a pessoa só juntou a CND, entregou para o advogado e ela conseguiu vender a casinha dela. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Tem outros também, né? Obviamente que a gente ajuda aí amigos policiais, que a gente faz imposto de renda para ajudar, né? Então, tem outros casos, mas eu acho que esse foi o mais tocante desse tempo aí, foi esse. Um comentário com vocês, que eu não sei se vocês estão sabendo, e envolve diretamente o imposto de renda da pessoa física, né? Diretamente, né? Mas não só isso. Vocês sabiam que agora tem uma delegacia especializada para ITCMD, que é doação? Não sei. Agora tem. Foi o Tarcísio, né, que fez isso aí. É verdade. Mas o que é? O que estamos falando para quem não sabe o que é o assunto? ITCMD, então um dos impostos que estão ali dentro é a doação. Então as pessoas fazem doação, declaram no imposto de renda pessoa física, né? Mas muitas vezes não recolhe imposto. E tem o outro imposto, de doação. O que acontece? O Estado tem interesse total, porque o Estado tem uma participação. Então o Estado tem um convênio da Receita Federal com o Estado para ver as declarações de imposto de renda para quem teve doação. Aí faz o cruzamento. Então nós temos diversos casos, não só na advocacia, como na escrital, de casos de contribuintes que não pagaram a doação, depois tem juros, multa e o valor para onde que vai, né? E agora foi inaugurada uma delegacia especializada em doação, em TCMD. Então logo mais vocês vão começar já a ouvir falar, porque foi anunciado pelo governador agora fazem 10 dias mais ou menos. E também saiu agora nas mídias, né? Mas isso aí vai dar o que falar. Ou seja, é mais uma forma de cercar o contribuinte. Então, só para o pessoal que está ouvindo a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, no imposto de renda pessoa física, doação é isento. Ponto. Por que é isento? Porque quem pode cobrar imposto sobre doação é o Estado. O Estado de São Paulo, o Estado de Minas. Cada estado tem uma alíquota sobre isso. Esse imposto sobre doação chama ITCMD. Imposto de transmissão, causa, mortes e doações de qualquer natureza. Então é o Estado, o ente federativo Estado, que pode cobrar o tal... Por isso tem esse convênio com a Receita. Aí, quando você lança lá a doação, a Receita Federal ela pega e fala, Estado de São Paulo, esses caras aqui declararam doação. Vê aí se esse cara pagou o que deve pagar. E esse cruzamento já existe faz tempo. Aí sabe o que acontece, Alberto? Como não existia... Essa é uma presunção minha, tá? Como não existia uma delegacia especializada, o Estado de São Paulo ele começava a cobrar a pessoa só quando estava para prescrever. Isso mesmo. Né? E aí ele perdia agilidade, sem contar que isso trava o trabalho do agente fiscal. Você imagina o agente fiscal lá, o João. Ele tem lá 20 empresas. Aí dá uma época do ano que dá uma dor de barriga na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e fala, precisa ver o ITCMD porque vai caducar. Você, tó esse bolo de ITCMD aí pra você fazer. O restante das empresas que ele tinha para fiscalizar ficava parado, porque ele tinha que dar conta do ITCMD antes de caducar, como diz na gíria, né? Então, eu acho que esse é o intuito. Você cria uma delegacia, desafoga os agentes, né, e torna essa cobrança aqui mais célere, né? Mas o que o contribuinte se perde é ITCMD, quando você for fazer uma doação, participação societária, né, seu Egídio? Que a gente vê um monte de holding lá, doa para o filho R$1 milhão de cota. Nem passa na junta comercial se não tiver a declaração de TCMD lá e recolher o imposto. E vai impactar no imposto de renda da pessoa física se não fez direito. Quero fazer mais uma pergunta para você, uma para o Egídio, para a gente encerrar. Obviamente, foi falado aqui no início, que você é uma referência, especializado, não só no imposto de renda, mas falando do imposto de renda pessoa física. Quais as dicas que você deixa para os contribuintes mais relevantes e mais importantes? Principalmente que existem muitos casos complexos, outros não, mas que você vê no dia a dia que você acha importante para quem está nos ouvindo tomar esses cuidados
e evitar cair na malha fina. Até porque, hein? Evitem cair na malha fina. É um problema que tem que ser evitado porque não é bom. Aliás, tirar o sono de muita gente. Verdade ou não? Com certeza. A dica que eu falo é assim, o contribuinte, quando ele se vê numa posição especial, por exemplo, vai vender um imóvel. O cara que vai vender um imóvel, ele precisa entender que ele precisa ter um advogado, que ele precisa ter um bom corretor de imóveis e ele precisa falar com um contador, né? Tem muitas situações que pode estar em volta de vender um imóvel. O cara vai começar a trabalhar com bolsa de valores, que a gente já falou aqui hoje. O cara vai... Então, tudo que for mexer com o seu dinheiro, ele precisa ter um contador de confiança para que ele possa conversar e ver em que momento ele tem que começar a sua organização para o imposto de renda. Obviamente que na hora de fazer o imposto de renda, contar com um escritório sério, um contador sério e não um cunhado. Nem sempre o cunhado é contador, né? Tem cunhado que é contador, né? Mas nem todos os cunhados são contadores. E aí tomar cuidado com isso. Porque pode ser que a organização não esteja ali naquele mês de fazer o imposto de renda. A organização tinha que ter começado antes, o imposto tinha que ter pago antes. Então precisa ter essa perspicácia, essa visão. Olha, eu vou fazer algo, eu vou começar a comprar e vender carros. Então precisa ter um conselho de um advogado que vai falar, olha, se você for fazer isso de forma reiterada, você precisa abrir uma empresa, você vai pagar menos imposto, o Código Civil te obriga a ser uma empresa, quem trabalha de forma reiterada, profissional, organizada, Então precisa ter essa visão, né? Quem quer empreender, procurar um contador para se organizar antecipadamente. Né, um contador, um advogado, para se organizar antecipadamente. E na época do imposto de renda, sempre que possível, contratar uma pessoa que seja vivida nessa área, né, que tenha expertise disso para poder fazer seu imposto de renda. Essa é a maior dica, porque informação hoje tem muita. Se você entrar no Google hoje, para o bem e para o mal, infelizmente, quem não vai saber escolher a informação que vai ser absorvida, vai acabar se prejudicando. Mas vamos pensar para o lado bem. O lado bem tem muita informação. Eu estou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Poxa vida, entra lá, pega uma informação de um conselho de classe, a próprio site da Receita Federal, tem lá isso didático para falar. Então esse primeiro contato com o imposto de renda hoje tem informação bastante dentro da internet. Agora, tem que ser humilde o suficiente, né? Humilde, inteligente, perspicaz, de quando se vê numa situação, falar assim, não, eu preciso conversar. Olha, essa semana, Alberto... Você falou uma palavra que é importante. Essa semana, um advogado tributarista, eu participei com vocês o dia que ele veio e essa semana ele voltou. Um advogado tributarista trouxe o caso da irmã para nós fazermos o imposto de renda pessoa física. O cara, ele é advogado, ele é tributarista, ele trabalha dentro de uma multinacional, então assim, para um leigo, era o cara ideal para fazer o imposto de renda. Mas ele é sabedor que ele não tem a vivência do mundo do imposto de renda, entregou para quem fazer. Não é cliente nosso, pesquisou o escrital, viu a nossa seriedade, conheceu a nossa estrutura, conversou comigo um dia, perguntou dos honorários, depois que ele veio e falou assim, olha, achei vocês confiáveis, entrego a responsabilidade de fazer o meu imposto de renda, da minha irmã, né? Que não é dele, na verdade, é da irmã. E entrego para vocês fazer o meu imposto de renda. Daí a gente fez lá um e-mail, colocou todas as condições, é um caso de ação trabalhista também, entregou. Então você vê, o cara é advogado, e ele sabendo das dificuldades que envolve um caso desse, foi humilde para falar, olha, apesar de advogado, não sou eu que faço isso, vamos lá num contador. E entregou para a gente fazer. Quero fazer só um comentário nisso que você falou. Se alguém não tem habilidade, não tem familiaridade com a parte, né, contábil, não é advogado, não é contador, não é especializado e não tem alguém próximo que vai te ajudar no imposto de renda, não se aventure a querer fazer sozinho. Não faça uma coisa que chama-se economia porca. Vai te custar muito caro. Procura um profissional habilitado, como estamos falando aqui, que você não só vai evitar muitos problemas com o fisco, com a Receita Federal, não caindo em malha fina, mas mais do que isso, deixar de pagar valores exorbitantes, com juros, multa e por aí vai.
Então a economia porca é a minha recomendação, não faça. Não faço. E a última pergunta que eu tenho para fazer para o Egídio, como eu falei para o Márcio, né? A pergunta que eu fiz. No teu caso, quais as recomendações para os empresários, principalmente no tocante à pessoa jurídica, que acaba finalizando tudo para ter o resultado da pessoa física, que é o lucro distribuído e o prolabore. Quais são as recomendações, considerando tudo aquilo que vive diariamente, mensalmente, anualmente, para se fechar o balanço? Até porque ele trabalha um pouco mais de 6 meses com isso, né? O Egídio tá em experiência. Ele está em experiência na contabilidade. Quando eu nasci, ele já era contador. Agora, o Alberto também. Já que o Márcio está dizendo isso, né? Tanto que a gente se refere a ele. Como que você chama ele? Mestre. Então, por favor, mestre. Tá ok, vamos lá. Bom, as 2, 3 vezes que falamos aqui hoje, a gente sempre fala da necessidade de manter, uma contabilidade regular. E também já falamos que para ter um número correto, exato, com relação à remuneração ou rendimento do empresário, do sócio como um todo, sai da contabilidade essa informação. Então, na Escrital é uma luta diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, para ter o quê? Para ter a informação rápida em mãos e boa informação. Então, nós não abrimos mãos de ter o quê? Principalmente conhecer 100% da movimentação financeira do cliente, do empresário, da empresa. Baseado nisso, trabalho para nós, uma equipe de 35 pessoas. Então, nós estamos lá com mais uma carteira de próximo a 300 clientes, 300 empresas clientes. Então, o nosso foco é isso daí, é trabalhar seriamente na contabilidade, cobrando no bom sentido o nosso cliente e para ele ter a informação boa, certa e no prazo que o fisco exige. Então, o restante, o dia a dia lá interno do empresário, a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade, com muitas empresas, o quadro de funcionários reduzido, um monte de atribuições, mas nós, como um prestador de serviço, cobramos muito o nosso cliente e zelamos muito pela elaboração das demonstrações financeiras da melhor forma possível, atendendo não só a pessoa jurídica, como nós falamos, para ter uma informação boa para cadastro, para buscar um empréstimo, buscar um financiamento, e depois, finalmente, pro empresário ter a declaração boa dele, o informe de rendimento que você mencionou antes, para elaborar, pro Márcio elaborar o imposto de renda também no prazo e de forma de acordo. Eu fiz a pergunta para você. Quer falar algo? Eu quero deixar um gancho para o nosso próximo bate-papo, que isso tudo que ele acabou de falar aí, né, dessa necessidade da contabilidade, e por fim a contabilidade consultiva, né? Ah, sim. Será um próximo tema nosso. Deixar um gancho para a nossa próxima conversa, onde a gente vai falar dessa importância toda que o senhor Egídio falou e o benefício que isso vai trazer de volta para o cliente em forma da contabilidade consultiva. Entre vários temas, né, de grande importância que vamos trazer aqui para debater, obviamente a contabilidade consultiva é um deles. Mas eu fiz a pergunta para o Márcio, para finalizar, fiz para o Egídio. E eu vou dar a minha recomendação. A minha recomendação aos nossos ouvintes é: acompanhem a Escrital Contabilidade no site, nas redes sociais. Não só acompanhem, tem muitas dicas, tem muitas informações que é passado para que nossos clientes, para aqueles que nos seguem, poderem evitar vários problemas. Sigam a contabilidade, aqui, sigam essas recomendações que foram feitas tanto pelo Márcio quanto pelo Egídio, que só dessa forma que você vai amansar o leão. Tenha certeza. E vai evitar problemas, que você vai colocar a tua cabeça no travesseiro com uma contabilidade atual, em dia, moderna, imposto de renda, não caindo em malha fina, e se
quiçá cair mais na fina, tem especialista para poder dar o recado certo. Então, até a próxima, com outros temas relevantes que estaremos compartilhando com vocês. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Bom papo. Obrigado, Show. pessoal. Valeu.